Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Matias Rojas, meia atacante muito bom de bola, sonho antigo do São Paulo. O vídeo tá recheado de informações e de notícias. São Paulo está pronto para enfrentar o Flamengo, tem uma provável escalação aqui. Pedro fora, atualização envolvendo Lucas Moura, tem a questão do Luan, tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui neste vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Deixa esse like e bora pro vídeo porque tem muita coisa acontecendo. São Paulo vai enfrentar o Flamengo, né? Finalmente o futebol está voltando. O nosso aqui, pelo menos, o que mais nos importa. E eu estou com bastante otimismo para enfrentar esse Palmeiras. Esse Flamengo, muito por conta das mudanças gigantescas que nós já vemos no time do São Paulo e com a chegada do técnico Hernan Crespo. É óbvio, gente, é muito difícil bater o Flamengo, principalmente lá, mas eu estou muito otimista por uma virada de chave. Finalmente mudanças, né? Uma mudança de postura no São Paulo e de todas essas escalações, né? De alterações de posições muito mais coerentes que nós já estamos vendo o técnico Hernan Crespo esboçar. E aí nós não precisamos mais contar com Ferrarese de lateral direito, Luciano de meia atacante ali na criação, né, de cabeça pensante no meio de campo, Cédric Soares de ponta direita, tudo isso e muito mais o Crespo já está arrumando, o que é muito bacana, o que é muito bom. Gente, tem uma provável escalação, a verdade é que tá gerando muita polêmica em relação a isso. Tem uma provável e depois a gente fala dos desfalques. Lucas Moura não vai pro jogo, não acho um problema o Lucas não ir, entendam bem o que eu vou falar, gente. O Lucas, é óbvio que não dá pra jogar sem o Lucas, mas vamos torcer pra que isso seja uma escolha, uma decisão muito assertiva da comissão técnica do Crespo, para poupar o Lucas Moura para não agravar mais a lesão, né? Para realmente poupar o Lucas Moura e para não machucar mais ainda. Então eu vejo com bons olhos um certo cuidado com o Lucas Moura. É óbvio que o Lucas Moura, ele é um craque fenomenal, melhor jogador do futebol brasileiro. É óbvio que vai fazer muita falta, mas pela questão de poupar, de preservar o Lucas Moura, eu não vejo como uma coisa tão ruim preservá-lo nesse jogo contra o Flamengo, mesmo porque é o primeiro jogo do Crespo, é o Flamengo lá, o São Paulo, por mais que eu não concorde com a diretoria, o São Paulo não tem pretensão nenhuma de chegar em lugar nenhum no Campeonato Brasileiro, só não cair. Eu não concordo com isso, mas é isso que eles vão fazer. São Paulo, na hora do vamos ver, não vai jogar o Campeonato Brasileiro. Na verdade, vai jogar o Campeonato Brasileiro no lixo. É só pra não cair. Eu não concordo com isso. Mas dito tudo isso, já que essa vai ser a postura da diretoria do São Paulo, e até mesmo acho que isso vai respingar na comissão técnica, eu vejo com bons olhos não desgastar, não arriscar o Lucas Moura para essa partida. E tão falando que o Flamengo vai sem o Pedro. Pedro tá com um futuro incerto lá no Flamengo e não vai jogar contra o São Paulo. Ainda bem pra nós, né? Ainda bem pra nós. O Pedro que é um excelente jogador. Gente, provável São Paulo pra enfrentar o Flamengo. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Aqui pode jogar o Sabino. A verdade é que ninguém tá sabendo ao certo qual será a escalação do São Paulo. Eu já estou vendo aqui que já tem uma grande dúvida em relação a Ferrarese e Sabino. Ninguém sabe. É Arboleda e Alan Franco podendo jogar Sabino ou Ferrarese. O que vai ser muito interessante, muito bacana, é ver como o São Paulo vai se comportar e as diretrizes, né? Como é que o Hernan Crespo vai lidar com o São Paulo? Como é que mais ou menos ele vai fazer o trabalho e as peças escolhidas, né? Eu acho isso muito bacana. Então vai, Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, ou Arboleda, Sabino e Alan Franco. Cédric Soares na direita. Temos também uma grande incógnita aqui em relação ao meio de campo do São Paulo. Aparentemente um 5-4-1 ou 5-3-2. Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio, ou Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, ou Alisson, Marcos Antônio e Oscar com Ferreirinha e André Silva. Mas a dúvida está entre Pablo Maia, Bobadilha e Ferreirinha. Não sabemos se ele vai entrar com 4 meio-campistas ou com 3 meio-campistas.
Perdão, gente. E o André Silva no ataque. Aqui eu espero ver o Dineno, né? Eu espero ver Dineno e Rian Francisco, mas eu acho que o Crespo está fazendo isso em relação ao André Silva para manter ali a política da boa vizinhança, né? Para não chegar e colocar o cara no banco. O André Silva vinha sendo titular com o Zubeldia. Por mais que eu acho que ele não possa ser titular hoje, eu não acho o André Silva tão ruim quanto ele vinha jogando. Não é justo eu falar da queda de rendimento da maior parte dos jogadores e não colocar, e que eu coloco na conta do técnico, sim. E foi por isso, sim, não é justo eu falar do André Silva também. Não é justo eu falar que o André Silva é um jogador horroroso, porque o André Silva, quando chegou, era bom de bola. Depois caiu, como todos os jogadores caíram muito de produção. E nós estamos esperando o Hernan Crespo, que tem capacidade para resgatar isso, que ele resgate o melhor futebol de todos os jogadores de São Paulo. Então eu não acredito que o André Silva seja titular de São Paulo. Acho que vai ser nessa chegada, só nesse primeiro momento do técnico Hernan Crespo. E tudo pode mudar. Crespo vai jogar 3 zagueiros neste primeiro momento que ele acha mais interessante. Não dá para saber nada ainda, galera, do que vai rolar. Mas as impressões em relação à chegada do técnico Hernan Crespo são as melhores possíveis e a gente vê como uma injeção de cura, né? Em um ambiente. Uma virada de chave, uma repaginada em algo, em um trabalho que não tinha mais para onde ir. Agora a gente vê que tudo pode melhorar pelos novos ares que a comissão técnica e o Hernan Crespo trazem junto, né? Trazem junto nesse comecinho de trabalho. A gente vê o Hernan Crespo um cara muito mais... Hoje eu vejo o Crespo muito mais pés no chão, muito mais preparado, muito mais sênior do que a primeira passagem dele pelo São Paulo. Já vejo ele mais preparado, já vejo ele com outros interesses. Não é que ele não tinha outros interesses, que eu digo outras prioridades. Ele colocou aquela frase dele. Eu acho que o Crespo, naquele momento da carreira dele, ele estava muito mais emocionado, muito mais vislumbrado. Era um Crespo não tão preparado. Hoje a gente vê um Crespo, hoje eu vejo um Crespo muito mais, tipo, sabendo o que vai ser o amanhã. Eu via um Crespo muito mais animado, muito mais jovem em relação a técnico mesmo. Vislumbrando vitórias, vislumbrando títulos. Hoje eu vejo um Crespo muito mais pés no chão, o que a gente sabe, que tem muito mais condição de ganhar jogo assim, né? Então é isso, galera. Lucas Moura, que eu achava que ia pra partida, não vai, mas eu não vejo como problema, de verdade mesmo. Acho que ele vai dar conta de montar com o Oscar e com o Ferreirinha ali e com os outros atacantes, né? Então acho que não será problema. Gosto da ideia, deixa nos comentários isso. Eu gosto da ideia de preservação do Lucas Moura o quanto for necessário. E o Pedro não vai jogar. E nós temos novidade do time do São Paulo. Vocês estão preparados? É maravilhoso isso. E é o Luan. É maravilhoso, sim. Podemos comemorar. Pode comemorar, torcida do São Paulo. Tidico, você tá de brincadeira? Você vai dar esse valor pelo Luan? Não é só pelo Luan. Parênteses aqui. Eu gosto muito do Luan, o futebol do Luan sempre me agradou, sempre vi qualidade do Luan. Vimos questões de peso, questões físicas no Luan que podem ter atrapalhado. Até mesmo rumores extra-campo que podem ter atrapalhado a carreira do Luan. Mas é pra comemorar demais o que está acontecendo. De que tá acontecendo? O que você tá comemorando? Você é besta? Não. É o exemplo do Luan. Sem palhaçada. O cara, ele não está integrado no elenco. Ele não é jogador nosso. São Paulo já não paga o Luan. Então, que use, que aproveite o Luan. Não fala que tá difícil trazer jogador, que é tudo muito caro e parará. Então, que use o Luan, porque está disponível. São Paulo já paga o Luan quer jogar, tem se esforçado e o Crespo conhece o Luan. Então, não é questão do Luan ou qualquer outro nome, é pra parar a palhaçada, é a questão de dar o exemplo. Se o Luan... ele já é nosso, você não precisa contratar, você não precisa de negociação. São Paulo já paga o salário do Luan.
está disponível no elenco, por que não relacioná-lo? Por que não tentar fazer o cara jogar? É isso que eu elogio no Crespo. Sem palhaçada, sem papagaiada. É muito bom isso. Muito bom. Não é pelo Luan, não é pela predisposição que eu tenho a elogiar o Luan sim ou não. Não é isso. É pelo exemplo de se o cara tá ali, tem que tentar utilizá-lo. Claro que não é pra insistir com um jogador A, B ou C que não serve, mas o Luan é um cara que pode dar certo, é um cara que pode escrever uma outra história no São Paulo. E estou esperando isso com um perfil completamente diferente, não tem nada a ver com o Luan, o Wendel, não tem nada a ver. O Luan, ele é um jogador que nós temos muito carinho, temos algumas mágoas por ele não ter feito o que nós queríamos que ele fizesse, mas é um jogador da base. O Wendel é completamente diferente, é um cara contratado e caro. Estou esperando que o Crespo faça parecido com o Wendel. Tem que pôr pra jogar. Vocês vão me falar, te digo que o Wendel é pereba, não serve. Não é assim, não. Nós sabemos da carreira de Europa que o Wendel tem. Concordo que não tá jogando absolutamente nada pelo São Paulo. Tá horroroso. Mas não é assim, não. Esse cara tem que ser colocado pra jogar e é assim. Meu irmão, você vai ter que render. São Paulo, a gente fala do salário do Wendel de coisa de 800 mil, 900 mil, sei lá. Falam que é um absurdo o salário dele. Então não é pra aceitar que o cara não é bom e não colocar mais e o São Paulo vai continuar pagando quase 1 milhão. Não. O Crespo tem que fazer esse cara jogar bola. Esse cara tem que estar relacionado, esse cara tem que entrar todo jogo. Tipo assim, irmão, você vai se coçar aqui no São Paulo. Você não tá bem? Vai se cuidar, vai dormir mais cedo, vai fazer trabalho físico, que você vai jogar sim e você vai render porque aqui é o São Paulo. Que conversa é essa? Ah, o cara não é bom, então nós vamos continuar pagando o salário e o cara não vai jogar? Isso não pode acontecer no São Paulo. Tô esperando que da mesma forma que o Crespo tá fazendo com o Luan, que ele faça com o Wendel. Perfil completamente diferente. Um é base nosso, o outro é uma contratação caríssima, que até a gente acha que custou, né? De forma de relacionamento com o Porto, pode ter envolvido a doação do William Gomes e do Moreira. Então não é assim, esse Wendel precisa jogar, esse Wendel precisa mostrar a que veio no São Paulo. Galera, em relação a reforços, né, São Paulo vai atrás de 4 laterais direitos, né? Direitos. Carabali foi uma das opções, né, que o São Paulo teria olhado do Barcelona de Guayaquil, mas não faz sentido se assustar com valores em relação ao Brian Carabali, né? Como assim se assustou com os valores? Eu acho que o São Paulo não quis mais o jogador. Falam que o advíncula do Boca teria sido uma indicação do Crespo. E aí esse tava acima, mas independente, acho que esse aqui não chegou nem nos valores, né, do advíncula. Esse aí foi uma questão de não negociação mesmo. Ele falou, quero ficar no Boca, não tava, acho que esse aí tava difícil de começar a negociação. Acho que não foi nem questão de grana. E o Carabali, eu não acredito que seja questão de grana do Barcelona e Guayaquil. O clube não queria emprestar, então o São Paulo saiu fora. Eu não acredito nisso, porque os valores dele, o valor de mercado do Carabali é abaixo de 1 milhão de euro. É claro que isso é uma estimativa, mas ele é um cara desvalorizado, é um cara que não é caro de mercado. Então, estranha essa situação do Carabali. Pelo que eu pude apurar e trazer pra vocês, o São Paulo não quis mais o Carabali. O São Paulo foi olhar, foi sondar e acho que tem outros nomes no pente do São Paulo, na lista do São Paulo, por isso teria descartado a questão do Carabali. Foi isso mais ou menos. Mas o Crespo já conversa com a diretoria do São Paulo, estão falando em 4 nomes, né? Estão conversando em 4 nomes de lateral direito, porque o São Paulo irá contratar agora lateral direito. E galera, mas eu vou apurando e trazendo pra vocês aqui em tempo real. Galera, mais um do River no São Paulo. O Gonzalo Tapia chegou. Fui fazendo toda a cobertura pra vocês e é nosso. Jogador vem por empréstimo, assim como o Enzo Dias. Mais um do River, né? São Paulo tá negociando muito com o River Plate. No momento, nós podemos perceber um excelente relacionamento do São Paulo com o River Plate. São Paulo emprestou o Galopo, recebeu o Enzo, agora recebe o Tapia, né? O Tapia, que é aquilo que eu já adiantei aqui pra vocês, eu gosto dessa contratação por conta do negócio. Eu acho o negócio bem interessante, bem bacana. Por quê? Te digo como assim.
muito barato. O cara vai ficar até 2026 emprestado pro São Paulo, e se o São Paulo vai gastar 100 mil dólares com ele de luvas para ter a liberação, né? Vai pagar pro River agora 100 mil dólares, o que é um valor irrisório, né? Pra futebol, pra jogador de futebol, valores que nós estamos acostumados a ver muito mais discrepantes, né? Com isso. Então o São Paulo vai pagar 100 mil dólares para a liberação dele, vai ficar com o cara até dezembro de 2026. Ele tem que cumprir metas para o São Paulo exercer a obrigação de compra, a opção de compra. E quando for comprar, é algo em torno de 2 milhões de dólares. Então, para mim, são valores bem razoáveis, né? São valores... É um jogador bem barato, se a gente for ver, né? A gente vê aí clubes gastando 100 milhões para um jogador atacante, né? Tudo bem. Tem uma questão de que ele não é um jogador de grande expressão, concordo, mas por esse fator, por nós termos que levar em consideração que o cara realmente tá muito em baixa na carreira, o cara ele tá o oposto de em alta, pra mim faz sentido. É um cara que faz sentido. As duas contratações que o São Paulo fez parecidas com isso, sem gastar muito, que foi Sabino e Cedric, não foi igual, né? Esses daí vieram treinar, o São Paulo pegou, livre de contrato, bem barato, e falou, vamos deixar aqui, se der certo a gente vai renovando e vai... O que o São Paulo fez com o Sabino e com o Cedric, pra mim, foi assertivo. E com o Tapia pode ser também. Se o cara for muito ruim, o São Paulo para de usar e não precisa exercer a compra dele. Se o cara for bom, o São Paulo continua usando e compra lá na frente de forma barata. Então, eu gostei da ideia pelo formato do negócio que veio o Tapia. Eu acho que tem que fazer isso. Vai que o cara chega e consegue uma grande identificação com o São Paulo, que ele arrebente no São Paulo. O São Paulo não gastou basicamente nada. Então, esse tipo de tentativa e erro, eu acho muito certo. Eu acho bem bacana. Eu acho que tem Óbvio, o cara pode jogar muito bem ou jogar muito mal. Isso ninguém sabe. Mas por não ter gastado basicamente nada, eu gosto da contratação, eu gosto do formato, dos moldes do negócio. Vejo com muito bons olhos, e aqui não dá para nós excluirmos, né, não considerarmos o trabalho do técnico Hernan Crespo, que a gente espera que ele coloque a casinha em ordem, né? E é isso mesmo, não é só o elenco, a gente sabe que o elenco do São Paulo é muito capacitado, é fortíssimo, mas a gente espera que qualquer jogador que chegue, que ele consiga montar o time, para qualquer jogador que seja craque, ou seja mediano, ou não tão bom, que o Crespo, que eles consigam jogar com o Crespo. Lembra o que o Dorival fez com o Nestor e o Wellington Rato? Botou pra jogar. Então o Crespo, tendo o Oscar, Lucas Moura, cracaços, né? Ferreirinha, que joga demais, e muitos outros no elenco, você pode pegar peças que jogam menos, que não tem tanta, que não são craques de nível Europa, mas que consigam se acertar se o time tiver redondinho, que é o que nós esperamos com o Crespo. E galera, Matias Rojas, né? Volta a conversa do Matias Rojas, sonho antigo de São Paulo, que o São Paulo queria demais quando tava no Racing, depois ele foi pro Corinthians por uma verdadeira fortuna, né? Por que surge essa história? Porque o São Paulo agora tá falando que não tá atrás de meio atacante. Eu tinha a ideia, né? Eu estava vendo, pelo que nós estávamos podendo acompanhar, o São Paulo queria sim meio atacante. Queria meio atacante. Agora fala que não quer mais meio atacante. Acho estranho. Pra mim ainda vem um meio atacante, principalmente com a venda do Matheus Alves. Acho muito estranho. E o Matias Rojas é um nome muito bacana, né? Falam que não tem nada, a diretoria fala que não tem nada. Nós vemos uma grande movimentação de internet, rumor e sondagem por tudo que tá acontecendo no São Paulo. Matias Rojas é um interesse antigo do São Paulo. E aí quando ele foi pro Corinthians, só que agora o São Paulo, olha como o São Paulo está com o River Plate. Foi o Enzo Dias, depois o Galopo, agora o Tapia, por isso que o Matias Rojas entra na jogada. E outra, o Matias Rojas tem uma lista de dispensa gigantesca no River Plate, já trouxe isso aqui pra vocês, o River está passando por uma reformulação muito grande, Matias Rojas não está jogando lá e está muito desvalorizado. Matias Rojas não custa nem acho que nem 40% do que custava quando foi pro Corinthians. Então é um cara desvalorizado, vive um momento muito fraco na carreira, foi para os Estados Unidos, agora volta está no River, muito desvalorizado, não está jogando no River e muito provavelmente pode sair. Então eu não descarto, não vejo essa ideia como uma ideia muito maluca do Matias Rojas no São Paulo. A diretoria fala que por enquanto não tem nada e que não quer contratar meio atacante, o que eu acho estranho, porque até ontem queria. E agora o São Paulo fala que vai priorizar neste momento o lateral direito. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera! Até a próxima!